Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a nossa leitura de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, que diz assim: Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do homem, do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus.
A nossa passagem aqui é de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 10. Ele dá uma ordem muito clara, que não é nem opinião pessoal de Paulo, mas é o próprio Senhor, é um mandamento do Senhor. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, isso é uma ordem que, infelizmente, a ordem do versículo 10, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, tem sido bastante negligenciada nesses últimos tempos, quando impera a ideia a vida é minha, eu faço o que eu quero. E não deve ser assim entre os cristãos. Porque quando uma pessoa se casa com outra, ela faz um contrato, né? É como você entrar numa sociedade, é como você comprar um imóvel. Claro que é muito mais do que isso, né? Mas é um contrato. E um contrato, você não pode simplesmente falar assim, não vou honrar o contrato. Não é assim. Você assumiu responsabilidades, você assumiu um compromisso, e esse compromisso precisa ser honrado. Nós não vivemos para nós mesmos apenas, né? Porque, como lá em Filipenses, deixa muito claro no capítulo 2 de Filipenses, nós vemos qual deve ser a atitude do cristão. No versículo 4, capítulo 2 de Filipenses, versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele se desfez daquilo que era dele, ele abriu mão de muitas coisas que ele tinha na glória para vir ao mundo salvar pecadores e adquirir uma esposa para si. Então, o sentimento que devíamos ter é esse também. Nada fazer, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, uma decisão como essa, de se separar, a questão é, e o outro? Né? Porque é um sentimento egoísta, né? É um sentimento egoísta, como nós encontramos lá no Antigo Testamento, falando de aquele que se separa, busca a sua própria vontade. E não é isso que o Senhor quer. Deus abomina o divórcio. E quem está falando isso aqui para vocês é um divorciado, né? Não por vontade minha, mas eu sei o tanto que dói, o tanto que faz sofrer, o tanto que abala uma família, um divórcio, uma separação e um divórcio. Porque não é essa atitude que o cristão deveria ter, jamais. É claro que nós vamos ver mais à frente que existem situações em que isso pode acontecer, não é? Mas quando não existe um motivo, é simplesmente, não gostei de brincar de casamento, então eu não quero mais permanecer casado. Isso aí não tem lugar nos pensamentos de Deus. É claro que o Senhor sempre provê, até para situações assim, não é? Ele sempre provê, porque ele é suficiente para tudo, mas não é a vontade dele. Deus odeia, Malaquias capítulo 2, o que fala lá em Malaquias capítulo 2? Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Uma outra versão,
na versão da CNBB, ele está mais explicado. Ele fala: eu odeio o costume de repudiar a esposa, diz o Senhor, o Deus de Israel. É cobrir de crime o próprio manto, diz o Senhor dos Exércitos. Vigiai vossos impulsos para não serdes infiéis. Essa é a tradução católica dessa passagem. Então, certamente, não há nem o que discutir a respeito do que Deus pensa disso. Então, nós deveríamos ser muito cuidadosos em não querer tratar o casamento como uma coisa leviana, como faz o mundo, né? O mundo, toda hora você abre o jornal, abre a internet, lá o artista fulano estava com a fulana, divorciou, agora está com a ciclana. E assim, todo mundo tem como se trocasse de carro todos os anos. Todavia, aos casados, agora mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E se apartar? Aí ele fala no versículo 11, o que vai acontecer. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido, da mesma maneira, não deixe a mulher. Então, um cristão separado ou divorciado, ele não pode mais se casar, porque ele vai incorrer em adultério. Isso vale tanto para o marido como para a mulher. Eles se separando já, tendo sido convertidos, né? Depois nós vamos ver uma outra situação, mas quando os dois são convertidos, eles não devem se separar. Mas se separar, chega uma hora, às vezes, sei lá, a pessoa tem um problema psicológico, né? Não consegue viver com a outra pessoa, qualquer outra coisa assim, ok. Então, existe a possibilidade. Porém, não para casar de novo. Permanece solteiro. Os dois permanecem solteiros. Porque o Senhor espera o quê? Versículo 11 fala: ou que se reconcilie. O Senhor sempre espera uma reconciliação. Porque o desejo dele é de reconciliação. Ele veio ao mundo para reconciliar consigo mesmo os pecadores. Então, essa é a maneira do Senhor, né? Nós devemos aprender a pensar como ele pensa. E aí, no versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aqui muitos tentam achar que isso aqui, então, não é mais a palavra de Deus, mas é a palavra de Paulo. Digo eu, não o Senhor. Mas não é isso que ele está dizendo aqui, porque quando ele fala, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, é porque ele está se baseando em outra passagem já revelada, em outra escritura já revelada, que essa é a ordem que Deus deu. Não é? Mas, quando ele fala, digo eu, não o Senhor, é porque não existia uma ordem já escrita, não, já determinada, no sentido do que ele vai dizer aqui. Agora, sempre lembrando o que fala o último versículo desse capítulo: será, portanto, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer de Paulo, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Ou seja, ainda que ele estivesse falando de um assunto que não estivesse anteriormente determinado na palavra de Deus, mesmo assim ele é inspirado. Ele tem o Espírito de Deus para falar essas coisas. Então, no versículo 11, ele deixa claro que se apartar-se, o que pode acontecer, que fique sem se casar, ou que se reconcilie, o que é sempre o propósito de Deus para o homem, a reconciliação, nunca a separação. Imagina se Deus quisesse se separar de nós para sempre, né? Nós seríamos totalmente perdidos. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Olha só.
também, mesmo assim, mas minha mulher, ela não crê, ela não gosta da Bíblia, ela vai na igreja católica, ou na igreja, ou no espiritismo, ou não sei aonde. Isso aqui ele não está falando de um casal que se uniu em casamento, tipo assim, o marido era solteiro, convertido a Cristo, a mulher não era convertida a Cristo e ele se casou com ela, ou seja, ele já deu um passo errado logo aí ao se colocar num julgo desigual com ela. Aos outros digo eu, não, o Senhor, se alguma mulher descrente, se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então é um casamento onde isso aconteceu. Talvez o marido se converteu e a mulher não. Então agora ele sofre o fato da sua mulher não ter se convertido. Mas não é motivo para ele se separar. Alguém me escreveu esses dias que um amigo já está no 4º casamento e ele frequenta uma igreja evangélica. Mas é que o pastor recebe revelação que ele tem que separar, ele separa. Tem uns irmãos que hoje estão congregados ao nome do Senhor, eles pertenciam a uma denominação que tinha uma mulher que era a líder da denominação, e ela determinava quem ia casar com quem e quem ia separar de quem. Então ela chegava para mim e falava assim, irmão, a sua princesa, a sua esposa atual não é a sua princesa. Não foi essa a princesa que Deus escolheu para você. Aí o cara estava lá com já 3, 4 filhos, aí a pastora falava assim, a sua princesa é aquela irmã ali, ó. Aí tem uma irmã solteira lá, meio encalhada, né? Você tem que separar da sua esposa e casar com ela. E o cara separava da mulher e casava com a solteira. A pastora desmanchava casamentos, dizendo que era revelação de Deus, que o príncipe tinha que estar com a sua princesa. Não podia ficar com outra que não fosse sua princesa. Olha que loucura. Olha que loucura. O que essas pessoas fazem com a palavra de Deus? Que vão dar conta de toda palavra ociosa. Os homens darão conta no dia do juízo. Uma pessoa que fala isso não é nem convertida, né? Claro que não é, porque já deixa muito claro que está contrariando totalmente a palavra de Deus para manter seu domínio sobre as pessoas. Então, não vai atrás dessas revelações aí, não, porque hoje qualquer coisa... Teve um que comentou num dos meus vídeos, falou assim, ele fala, mas não fala nada por revelação. Ainda bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Não é para falar da sua própria cabeça, de revelação. Eu estou recebendo agora um sinal extraterreno aqui. Você tem que depositar, mandar um Pix para mim de 100 mil reais. Pronto. Não sei nem se pode mandar Pix de 100 mil, né? Mas aos outros digo, não, o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, elas consentem habitar com ele, não a deixe. Isso aqui eu estou reforçando, porque eu recebo muitas perguntas de pessoas que são casadas, né? Minha mulher é descrente, posso separar dela? Fácil, né? Não valeu nada, então, o compromisso que você assumiu? É assim, trocar que nem trocar de carro, né? E no versículo 13 repete a mesma ordem, no contrário, né? E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Não o deixe. Mas meu marido é um tralha, meu marido... Não o deixe. Prega o evangelho para ele, ora por ele. Prega o evangelho até sem palavras. Como fala em 1 Pedro, ou é 2 Pedro, não tenho certeza. Vamos tentar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Tem um irmão que ele costuma dizer assim para uma irmã, né, que às vezes é casada com um incrédulo, ele fala assim: pregue para ele e, se precisar, use palavras. Porque só pelo seu porte, pela sua compostura, pelo seu modo de ser, você pode, em muito, né, influenciar ou tocar o coração do seu marido. E aí no versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Muitos leem essa passagem e pensam que está falando falando de salvação. Não está falando de salvação aqui. O marido descrente é santificado. O que quer dizer que ele é santificado? Ele é separado. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que muitas coisas eram santas. Por exemplo, quando Moisés vê aquela moita ardendo, pegando fogo, né? É um fogo que não consome a moita, a sarça, que é uma moita. O Senhor fala para ele assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Por que era santo? Era convertido aquele lugar? Não, era um lugar separado para Deus. Santo significa separado. Então, o marido descrente, ele é separado, ou ele é santificado pelo fato da sua mulher ser crente. O que significa isso? Quando você trabalha numa empresa, e todos sabem que você é crente, né? Aí está lá um grupinho de colegas contando umas piadas sujas, e você chegar perto, o que acontece? Param de contar piada suja, param de falar bobagem. O que é isso? A influência do crente. A influência do crente. Ele santifica as pessoas ao seu redor. Por que santifica? Torna elas melhores? Não. Porque faz com que elas se separem de determinados males. Então, um marido descrente, ele é santificado pela mulher. Por quê? Porque a sua mulher se converteu e agora ele percebe que ele não vai mais poder ficar falando palavrão em casa, ficar trazendo coisa para a sua casa que não são aprovadas por Deus. Ele vai se sentir incomodado e ele vai, então, ser, de certa forma, colocado numa redoma protetora das coisas do mundo, separado das coisas do mundo. É claro que nem todos vão se separar totalmente, né? Mas ele já está dentro de uma separação por causa da presença da sua esposa. Então, veja como é importante uma esposa crente, a influência que ela tem no marido. Ele não é salvo por isso. Ele terá que se converter para ser salvo. E a mulher descrente é santificada pelo marido, igualmente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que é isso? Eles são convertidos? Não. Eles também são separados. Quando você tinha lá os utensílios do tabernáculo ou do templo, o que eles eram? Eram utensílios santos. Por que eles eram santos? Porque eles eram especiais, feitos de alguma maneira diferente? Não, porque eles eram separados para o serviço de Deus. E assim é a família, a casa onde Cristo está. As pessoas ali acabam dentro de uma esfera de santificação. Repito, volto a repetir, não é salvação que ele está falando aqui. É santificação, que significa separação. Ok? E aí no versículo 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Essa passagem aqui parece abrir um precedente, parece abrir uma possibilidade de uma anulação de casamento
quando um dos cônjuges abandona o lar. O descrente ou a descrente abandona, porque geralmente esse descrente, quando ele faz isso, ele vai procurar outra, ou a mulher vai procurar outro. Então isso vai acabar resultando em adultério. Ainda que a parte lesada ou a parte inocente da separação não procure outro parceiro ou parceira, o que é descrente a probabilidade é muito maior de procurar uma outra pessoa com quem se relacionar. E ele vai acabar adulterando. E uma esposa que tem um marido que quer viver com outra mulher, ela não pode querer participar desse triângulo amoroso, não. Porque ela tem que tomar uma atitude, ela tem que se posicionar quanto a isso, né? Porque ela não vai ser conivente. O marido dorme uma noite aqui e depois dorme uma noite com a namorada lá na outra casa, lá. Não. De jeito nenhum. Eu conheci uma vez um presbiteriano, que era um homem muito rico, na cidade, no interior, e ele era presbítero da igreja presbiteriana. Ele era o maior dízimo daquela igreja, naquela cidadezinha onde ele morava. Então, nem o pastor tinha coragem de adverti-lo de alguma coisa. Então, ele mesmo assim, ele tinha duas esposas. Ele tinha uma esposa oficial e tinha uma estepe. Claro, não era casado, mas ele mantinha uma mulher, tinha filho com ela e mantinha uma outra casa. Então, ele ficava uma noite na casa com a mulher oficial e outra noite na casa com a mulher paralela, com a mulher estepe, né? E nos cultos da igreja, ele sentava naquelas cadeironas grandes que tinha para os presbíteros se sentarem. E ninguém falava nada com ele, porque o dízimo dele era mais do que todos os outros juntos. Então, o pastor não queria nem mexer com isso. É claro que isso é um testemunho horrível, né? Isso mostra o estado em que a cristandade caiu. Porque é um pecado. Você não pode, cara não pode ser adúltero e participar da comunhão da igreja. De jeito nenhum. Não que ele vai perder a salvação se ele cair em adultério, não. Mas ele não pode estar em comunhão. Como acontecia lá em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo exortava aquele que dormia com a madrasta, como é que ele podia continuar ali na comunhão dos irmãos? Estava errado aquilo, ele dá uma dura os irmãos da de Corinto, né? Então aqui, quando fala, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Agora, segura essa palavra servidão e vamos lá para o final do capítulo. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei por todo o tempo que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Volta lá no nosso versículo 15. Se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Essa palavra aqui, vamos ver outra passagem, o que diz. Na Bíblia versão brasileira diz, se o incrédulo se separa, que se separe. Em tais casos não está escravizado o irmão ou a irmã, ou seja, a outra parte não está debaixo de uma servidão, de uma escravidão. Rompeu-se a ligação que eles tinham, porque o incrédulo tomou um outro rumo, foi embora viver a vida dele. Vamos ver uma outra aqui na versão católica. Nesse caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Que vínculo? Matrimonial. Do vínculo matrimonial. Foi para viver em paz que Deus os chamou. O Darby coloca também vínculo. Um irmão ou uma irmã não está sujeito ao vínculo em casos assim.
Deixa eu ver se tem alguma... a outra aqui fala servidão também. O irmão e a irmã não estão vinculados. Por que a palavra vínculo aqui é tão forte, né? Na versão literal, é escravidão mesmo, na versão literal. Porque a escravidão denota que você está com naquele tempo o escravo punha uma argola no pescoço, né? Preso numa corrente. Ou então punha algemas nas mãos e nos pés, preso. Então, a ideia de um casal é que um está preso ao outro por um vínculo. Por um vínculo. Um vínculo de um servir ao outro. Agora, o incrédulo foi embora, acabou o vínculo. Agora, isso aqui, por isso que quando entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor, às vezes aparece, né? Um irmão fala assim, ó, eu casei uma vez antes de me converter, depois eu me divorciei, e aí eu me converti, aí eu me casei de novo, e essa é minha esposa. Então, ele está casado? Ele está casado. Ele está impedido de entrar em comunhão? Não. Ah, mas ele era casado antes. Sim, na ignorância, quando ainda não era convertido, ele era casado. Mas separou lá antes de converter, e agora está com a esposa que é a atual. Então, a Assembleia recebe ele no estado em que ele está. Como que ele está quando ele chegou? Ah, ele chegou casado. Então, ele é casado com essa aqui. Agora, se ele chegou e aí ele se converteu, mesmo não estando em comunhão, ele se converteu a Cristo, aí ele separou da mulher, e aí ele casou com outra, então, meu amigo, sinto muito, não vai estar em comunhão. Não vai estar em comunhão. Por quê? Porque ele já estava consciente de que não deveria se separar da mulher, né? Porque agora ele já era convertido. Então, muda completamente de figura. Agora, cada caso é um caso que tem que ser lidado com muito cuidado, né? Com muita paciência, e não ter pressa para receber a comunhão, casos assim, meio obscuros, né? Meio, a gente não sabe o que aconteceu. Então, aqui, se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Agora, um outro detalhe, voltando lá ao final, no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Mas se faleceu o marido, ou vamos juntar com aquele versículo também, lá de cima, se o marido a abandonar, não é? Fica livre para casar com quem quiser. Ah, então, opa, tá tudo... Peraí. Contanto que seja no Senhor. Essa cláusula aqui é importante, porque às vezes a pessoa pode ler contanto que seja crente. Não é isso que ele está falando aqui. Contanto que seja convertido. Claro, que seja convertido, você não precisava nem falar, né? Não precisa nem dizer isso. Por que ele fala no Senhor? Porque é alguém que está andando nos caminhos do Senhor. Não é apenas um convertido. É alguém que tem a sua vida dedicada ao Senhor. Visivelmente, uma pessoa dedicada ao Senhor. Percebe que é uma cláusula que não faria sentido, uma vez que a sã doutrina já ensina a não se unir em julgo desigual com o incrédulo. Então, isso aqui não quer dizer que seja crente, não. Que seja no Senhor. Essa outra união em que a pessoa vai assumir. E muito importante entender sempre que um casamento não é uma solução de problemas. Um casamento pode ser o contrário disso, né? Pode ser o acréscimo de problemas. A pessoa tinha 10 problemas, ela fala assim, não aguento mais essa vida, não sei o quê. Aí o marido acaba indo embora, fala assim, agora é que eu vou acertar a minha vida. Ela tinha 10 problemas, agora tem 20. Arrumou um encosto lá, arrumou um filisberto qualquer lá que é um traste na vida dela, né? Então precisa tomar muito cuidado também, e principalmente, e agora eu dou um conselho
como alguém que já passou por isso. Quando você se separa, existe lá no fundo do cérebro aquela ideia de que você está livre. Mas não está. Se você é crente em Cristo, você não está. Eu me lembro até o dia que eu cheguei na faculdade, que eu dava aula, e aí eu contei para um professor casado, com filho, espírita roxo, que dava aula lá também. Eu falei, poxa, cara, pois é, minha esposa decidiu separar, não sei o quê. Ele, Mário, que legal, cara! As meninas aqui ficam dando em cima dos professores, meu, nossa! E realmente davam em cima. Realmente, menina da idade da minha filha dando em cima de mim. Era terrível. Você tinha que ficar escapando para os lados, para os cantos, assim, né? Então, é muito importante não cair nessa. Porque quando uma pessoa se divorcia ou se separa, quando um casado ou uma casada se separa, a tristeza, principalmente se é o lado que foi, vamos dizer assim, deixado, né? Se o outro quis ou a outra quis separar, aquele que não queria e acabou tendo que separar, fica extremamente vulnerável. Essa é a palavra. Você fica vulnerável. Na sua cabeça, passam pensamentos do tipo, então tá bom, ela não me quis mais, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou atrás daquela, eu vou atrás daquele. Aí a sua cabeça, você fica vulnerável. E o diabo não dá trégua, não. Ele vai arrumar oportunidades maravilhosas para você. E vai parecer assim que choveu na sua horta. Não deu passo fora não deu passo fora do caminho. Porque assim como aconteceu com os pais de Jesus, quando eles andaram um dia pelo caminho, pensando que o menino Jesus estavam voltando de Jerusalém, não é? Com os parentes, com todo mundo, tal, viajando juntos. Eles viajaram um dia pensando que o menino estava com os parentes, com os primos, com os conhecidos ali eles viajavam em bando, né? Junto, né? Famílias juntas, né? Um dia eles caminharam, chegou no final do primeiro dia, olharam e falaram, mas cadê Jesus? Perderam ele. Aí eles voltaram para Jerusalém e levaram 3 dias para reencontrá-lo. Então é um dia para perder, 3 dias para achar. Então, quando você perde o passo do caminho da comunhão com o Senhor, o retorno é muito mais doloroso e cansativo e distante do que a perda do passo. Então, lembre-se disso, é um conselho que eu dou de quem já passou por isso, de quem já experimentou a amargura que é você ser desprezado, né? De repente alguém fala assim, não, você não serve para mim, tchau. Você fica, meu, que é isso? Minha mãe cuidava tanto de mim, minha mãe falava que era o melhor filho do mundo. Então, muito cuidado, porque você fica vulnerável. Independente do que causou a separação, não tenha pressa de querer resolver o assunto. Porque você está vulnerável. Às vezes, acontece até por um adultério da outra parte. Não foi o meu caso, né? Não foi o caso da minha ex-esposa, mas às vezes acontece, a outra parte adulterou. Aí, é claro, a Bíblia te dá licença para separar, para divorciar. Mas isso não significa que você vai se divorciar. O policial tem uma arma na cintura, ele tem licença para matar. Mas ele não sai por aí matando todo mundo. Licença dentro de certos termos. Então, se uma pessoa teve um problema assim, que o seu cônjuge caiu em pecados, adulterou, fez besteira, tal, o caminho é a reconciliação, sempre. Não tenha pressa, sai correndo já procurar um step, né? Furou o pneu, opa, deixa eu procurar um step logo aqui, então, que não aguento mais ficar sozinho. Já faz 24 horas que
meu cônjuge ou minha parceira, o meu parceiro foi embora, eu preciso desesperadamente encontrar. Não faça isso. O primeiro passo é da reconciliação. Ok? Reconciliação. É para isso que o Senhor nos chamou. Porque Ele veio nos reconciliar consigo. Imagina se Ele fosse levar em consideração o lixo que nós éramos. Mas não, Ele nos amou e veio morrer para nos reconciliar com Deus. Então, voltando lá, nós estamos no versículo 15. Se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E o versículo 16, ele deixa claro uma coisa, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Porque às vezes a pessoa fica suportando uma separação que foi pelo outro cônjuge, que está em adultério, está vivendo com outra já e tal. Chega, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Então é aqui que ele fala. Deus chamou-nos para a paz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás sua mulher. E aí no versículo 17, ele vai tratar agora de um outro assunto. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, como Deus lhe deu, cada um como o Senhor o chamou, no estado em que o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Isso aqui é importante lembrar, para não ter aqueles que chegam assim e falam, isso era Paulo falando lá só para os coríntios, aquelas ordens, aquele mandamento do Senhor, por exemplo, a mulher fica calada nas igrejas e tal. Paulo ensinava a mesma coisa em todas as igrejas. Claro que algumas tinham situações em que estavam passando, que tinham que ser resolvidas, mas a doutrina, a sã doutrina, era a mesma em todas as igrejas. Porque uma pessoa que saísse de Corinto, por exemplo, né? Onde deixou muito claro que o mandamento do Senhor é que as mulheres ficassem caladas nas igrejas, porque não lhes era permitido falar. Aí a pessoa fosse para Colosso. Aí chegasse em Colosso, a irmã que estava em Corinto, falasse, não, lá em Corinto, Paulo deixou claro que o mandamento do Senhor é que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Aí chegasse em Colosso e falasse, não, mas aqui em Colosso é diferente, isso aí ele disse lá para Corinto só. Não, é mandamento do Senhor. Até debaixo d'água vale. Não importa onde estivesse, é o que ordena em todas as igrejas. E aí ele dá alguns exemplos de alguém chamado estando circuncidado, porque havia muitos judeus entre eles, né? O judeu é circuncidado. Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncida. Ou seja, do jeito que chegar, fica. Como o exemplo que eu dei daquele um que já chega, o casal já chega crente, casado, mesmo que na vida anterior, se tivessem casado 300 vezes. Não importa. Chegou como? Casado oficialmente? Então, casado. A circuncisão nada é e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. E aí ele vai estender essa ordem também para profissões, para situações da vida. Por exemplo, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, repare que ele não está interferindo na ordem social daquele tempo, onde a sociedade era dividida entre servos e livres. Então, todo mundo tinha escravos. Tanto é que tem um escravo que foge, não é? E vai acabar preso junto com Paulo. Isso você lê na carta a Filemão. O escravo era Onésimo. E esse escravo Onésimo, quando fica preso com Paulo, na mesma prisão de Paulo, ele acaba se convertendo. E aí Paulo escreve essa carta a Filemão,
enviando Onésimo, porque Onésimo tinha sido liberto, acho que já tinha cumprido a pena, e estava voltando agora para o seu senhor, que era Filemão. E Paulo vai mandar uma carta pedindo que Filemão o receba de volta, agora como irmão, porque ele havia se convertido, né? E ainda falando o seguinte: o que ele gastou, o prejuízo que ele tiver dado a você, você me avisa que eu vou cobrir. Paulo falando isso. Olha só que amor, hein? Olha o que é um cristão, o que é uma atitude cristã. Então, cada um fica na vocação e foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Ele não está falando assim, ah, não, você foi chamado sendo servo? Não, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que fazer passeata, pegar bandeira, ir na rua. Não vá suportar, não. Vai lá contra o seu senhor. Não. E ele deixa clara a razão aqui no versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens. Isso aqui vale também para as profissões, né? Porque às vezes o cristão tem uma dúvida, porque ele está numa profissão que ele tem que fazer coisas que são contrárias à vontade do seu Senhor. Ele deve lembrar sempre isso. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Tá? E daí ele, no versículo 21, ele ensina o caminho. Se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Então, se você está num relacionamento de emprego, de negócio e tal, que está descendo atravessado porque você não está fazendo a vontade do Senhor, bom, se você tem a oportunidade de se livrar disso, livre-se disso. Ah, mas eu vou perca. Nós nunca perdemos quando fazemos a vontade do Senhor, nós sempre ganhamos. Sempre ganhamos. Porque fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E aí agora ele vai dar direções quanto àqueles que são virgens. E entenda que do versículo 25 em diante, às vezes a leitura pode parecer que ele esteja falando de pessoas que têm filhas virgens. Mas eu acredito que a leitura mais correta, e alguns comentaristas também falam isso, ele está falando da virgindade do crente, ou da crente, né? O que fazer quando você ainda é solteiro ou solteira? Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ele vai dar o parecer dele para aqueles que são solteiros. Ok? Perguntas? Mário, acho que tem alguma coisa a respeito aí. Acho que Rita de Cássia, não sei se é uma pergunta que ela fez. Ela fez um comentário, né? E no finalzinho aqui parece ser uma pergunta, mas não botou a interrogação. Não sei, parece, né? É uma pergunta, Rita? Ou é só um comentário? Pergunta. Tem alguma passagem na palavra de Deus sobre finanças no casamento? É muito simples a questão de finanças no casamento. Não gaste mais do que você pode. O problema sempre acontece quando se gasta mais do que a possibilidade. E não é desejo do Senhor isso. Hoje, com o negócio de cartão de crédito, crediário, existe muita facilidade, né? E ainda mais com a propaganda, com tantos produtos novos saindo o tempo todo, né? Você tem ali o iPhone, acho que é o 13 agora, se não me engano. É o 13, se não me engano, o iPhone 13. Então, até alguém comentou no Twitter hoje, dizendo que tem um pastor por aí, dizendo que
o iPhone 13, falando para os fiéis não comprarem o iPhone 13. Provavelmente ele está dizendo isso para que o fiel não gaste dinheiro e dê mais dinheiro na igreja, né? Mas não comprar o iPhone 13, porque o iPhone 13 vem com um demônio. Vem um demônio instalado nele. Aí um cara fala isso, né, no Twitter, aí ele comenta e fala assim, a Apple não dá junto nem o carregador, quanto menos um demônio. Ela não vai se dar o trabalho de acrescentar um demônio, porque senão ele daria um carregador, porque não vem, os modelos novos da Apple não vem com carregador. Então, como tem novidade o tempo todo, para gastar dinheiro, o casal cristão tem que ser comedido, tem que botar um escorpião no bolso, porque você não pode pensar só em termos de aqui e agora, né? E é interessante essas coisas, porque eu me lembro, uma vez eu precisava comprar um computador novo. Então eu fui numa loja e comecei a perguntar os preços de computador, né? Caro, né? Esse é caro também, né? E eu, meu escorpião, assim, estava no bolso, não podia nem enfiar o dedo, que ele já picava. Tá? Eu sou miserável para burro nessa questão de gastar dinheiro. E aí eu no balcão lá esperando o cara me atender e tal, eu vi a conversa de dois vendedores da loja. E os dois comparando o celular deles, que era o último tipo da última série, da última não sei o quê. E eu falei assim, esse aqui eu comprei, paguei, vou pagar em 20 e tantas vezes, esse aqui não sei o quê. E o outro, não, o meu é tanto não sei o quê, tanto de memória, papapá. Quando eu li o celular, eu não teria coragem de gastar tanto dinheiro assim no celular. Sempre comprei um celular menor da linha, né? Sempre que eu fui comprar um celular, trocar de celular, eu procurava qual é o menor dessa linha aqui, a linha nova, me dá o menor, me dá o menos potente da linha nova. Porque eu sei que depois ele vai durar 1 ano e 2 anos, talvez, e aí vai aparecer um outro, que já frita ovo, assa pão, tem outras funcionalidades, né? Então, precisa medir muito. A importância um casal pensar nos filhos, na educação dos seus filhos, nos cuidados com seus filhos, na saúde dos filhos, pensar nisso primeiro, onde morar. Então, tem certas coisas que realmente, às vezes, é um dinheiro jogado fora, não é? Então, precisa pensar, porque depois começam as brigas, né? Um lá decide gastar demais, o outro, para descontar, gasta demais do lado dele também, né? Como se estivesse descontando, mas eles esquecem que é um lar só, é uma finança, é um estado financeiro só. Ah, você comprou isso, você gastou todo esse dinheiro, então eu também vou gastar dinheiro nisso aqui. Pronto, então. Mas peraí, esse é o dinheiro do casal, o dinheiro do lar. Né? Esses aqueles argumentos do tipo do empregado que chega tarde no serviço, né? E o chefe vai lá e fala assim, você está chegando tarde todo dia. Não, chefe, mas eu sempre saio mais cedo para compensar. Eu saio cedo para compensar. Eu chego tarde, mas eu saio cedo para compensar. Então, não sei se ajudou aqui meu comentário ou só desviou. Mas é isso. Trabalhar finanças do casal é uma coisa importantíssima. E evitar gastos inúteis, gastos fúteis, porque tem muita bobagem que a gente compra e acaba só gastando dinheiro. Aí dá briga, né? Aí vem a briga. Mais alguma? Mário, eu achei interessante aqui, Mário, que quando você falou do versículo aqui, deixa eu ver, versículo 14, né, que você deixa bem claro aí que não está se falando de salvação, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos, né? E você deixou bem claro que não era a respeito da salvação, e quando a gente vai ver aqui no versículo 16,
Está falando justamente isso. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, né? E aí, depois o que você leu foi que eu vim prestar atenção também, que o versículo estava aí, você estava falando. E achei interessante isso aí. Desligado seu microfone, Mário. Mais alguma coisa? Se não houver pergunta, Mário, tá bom aí. Certo? A gente vê aqui até onde ficou. Deixa eu botar aqui o versículo, que acho que onde você parou, né? Você vai dar continuidade aqui nesse versículo 25. Aqui acho que é um outro assunto, né? A gente poderia tomar a partir do 25, então, se estivermos aqui na próxima semana. Então, ok. Marcado. Eu falo se estivermos aqui na próxima semana, porque eu estou com uma viagem marcada aí. Pode acontecer a qualquer momento, né? Então. Certo. O irmão colocou alguma coisa aqui, rapidinho. Você também está com essa viagem marcada, não está? Estou com a viagem marcada aqui para casa da sogra. Eu estou para casa do pai. Ah, maravilha. Em uma casa que há descrentes na família, essa família também fica separada para o Senhor, se tiver um convertido. Também porque a influência, né? Essa santificação aqui é no sentido de influência. É claro que o marido, ele é mais, vamos dizer assim, mais chegado, mais dentro dessa santificação. Mas o resto da família, você considere aquilo que eu falei dos colegas na firma. O fato de você estar ali muda alguma coisa no comportamento daquelas pessoas pela existência de um crente. O crente é luz e sal. Onde ele está, ele ilumina e ele leva sabor às coisas. Mas aqui efetivamente, não vamos deixar escapar, está falando do marido e mulher, ok? Não da família como um todo. Então, ok, Mário. Mais algum irmão querendo fazer uma pergunta? Então, vou encerrar aqui a gravação.